apenas a resolução de alguns exercícios. Serão 4 exercícios, 2 equações e 2 inequações. Então, vocês estão vendo aqui na tela a primeira equação. Muito bem. Então, essa equação deve ser resolvida nos reais e ela envolve secante e tangente. Então, primeira coisa que me passa pela cabeça é tentar transformar ou a tangente em secante ou a secante em tangente, para a gente ter apenas uma função. Então, eu me lembro daquela relação que envolve secante ao quadrado e tangente ao quadrado. Então, a partir da relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, para a gente obter tangente e secante, a gente precisa dividir ambos os lados por cosseno ao quadrado de x. Quando fazemos isso, obtemos tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x. Então, é esta relação que eu vou utilizar aqui do lado esquerdo da minha igualdade. Lembrando que agora a gente não está demonstrando. Resolver a equação é encontrar os valores de x que satisfaçam essa igualdade. Muito bem. Então, substituindo, a gente fica com, do lado esquerdo, tangente ao quadrado de x mais 1, do lado direito, 2 vezes tangente de x. Isso aqui tem cara de equação de segundo grau. Então, se a gente fizer a mudança de variáveis, chamar de y a tangente de x, a nossa equação se torna y ao quadrado, já vou passar agora para o outro lado aqui, menos 2y mais 1 igual a 0. Olha que interessante, essa equação, né, essa igualdade aqui tem do lado esquerdo um produto notável. Então, isso que está aqui do lado esquerdo é exatamente y menos 1 ao quadrado, igual a 0. Concordam? Muito bem. Então, se um quadrado é igual a 0, é porque o que está dentro do quadrado é igual a 0. Ou seja, o y tem que ser 1. Mas a pergunta foi sobre x, não sobre y. Então, eu preciso agora voltar com a minha variável. E aí, a equação se torna, né, foi simplificada daquilo para isso aqui. Então, quais são os valores de x que fazem a tangente ser 1? Então, a gente sempre vai fazer um círculo trigonométrico e lembrar lá que a tangente é aqui e que o valor do primeiro quadrante que faz ela ser exatamente 1 é o 45 graus em radianos π sobre 4. Existe também um ângulo no terceiro quadrante, que vai ser o π sobre 4 mais π, que é o 5π sobre 4. Ambos têm tangente 1, nenhum outro na primeira volta. Como a gente está procurando solução nos reais, nós não podemos esquecer das demais voltas, tá? Então, concluindo, o conjunto solução é o conjunto dos valores π sobre 4 mais kπ, tais que k é um número inteiro, certo? Então, é o π sobre 4, que está aqui, mais meia volta, menos meia volta, né? Quantas meias voltas você quiser para qualquer quantidade inteira de meias voltas, ok? Então, essa é a solução. Vejam que são pontos, né? Se a gente fosse escrever essa solução na reta real, então eu estou com 0 aqui, então seria lá o π sobre 4, depois seria o 5π sobre 4, então mais meia volta, isso aqui foi π sobre 4, 1, 2, 3, 4, 5π sobre 4,
eu continuaria tendo pontos espaçados conforme eu vou para a direita e conforme eu vou para a esquerda, eu também vou ter pontos espaçados. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou ter o menos 3π sobre 4, certo? E assim por diante. Então, isso aqui não é um intervalo, né? É uma sequência de pontos sobre a reta, ok? Então, exercício finalizado, essa solução da equação. Vamos agora para a segunda equação. A segunda equação envolve um seno e uma cossecante. Como que a gente resolve isso? Bom, a gente sabe que a cossecante de x é 1 sobre seno de x. Então, a gente pode substituir a cossecante por 1 sobre seno, talvez seja uma boa opção. Não existe um caminho só para resolver, tá? Você pode usar outros caminhos. Aqui só temos que ter um cuidado que o x, né, para que o seno não seja zero, o que tem que valer? Então, lembrando lá, o seno é zero e no π em todos os seus múltiplos, né? Todos os kπs. Então, o x tem que ser diferente de kπ, onde k é um número inteiro. Ok? Então, vamos manter isso em mente. Se a nossa solução tiver um desses pontos, a gente vai ter que retirar, porque é uma condição de boa definição dessa expressão. Então, eu vou fazer isso. Substituindo a definição da cossecante, então vai ficar 2 seno de x menos 1 sobre seno de x igual a 1. Como a gente tem essa condição para o seno não ser zero, eu posso multiplicar tudo por seno se eu quiser. Então, fica 2 seno ao quadrado de x menos 1, porque aí o seno cortou, e desse outro lado, seno de x. Novamente, apareceu uma equação quadrática, né? Então, vou passar agora o seno para o lado de cá. Então, vai ficar 2 seno ao quadrado de x menos 1 menos o seno de x, igual a zero. Ou ainda, se a gente quiser deixar na ordem que a gente costuma deixar, né? De uma quadrática, então, o que é ao quadrado, o que não tem quadrado e o número. Então, aqui nesse caso, a mudança de variáveis que eu tenho que fazer é chamar o seno de x de y. Quando eu faço isso, eu tenho então a seguinte equação quadrática. 2y ao quadrado menos y menos 1, igual a zero. Agora, não é um produto notável, né? Então, vamos resolver por Bhaskara. Poderíamos completar quadrado também, mas... Então, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Já coloquei mais porque tem o sinal de menos aqui e o menos da forma. Então, 4 vezes 2, 8, vezes 1, 1. 8, desculpa. Sobre 2a. Então, aqui dá 9, raiz de 9 é 3. Então, ficou 1 mais ou menos 3 sobre 4. Sendo 4 sobre 4 ou menos 2 sobre 4. Voltando agora à variável, né, lembrando que aqui é um ou é uma coisa ou é outra. Então, se o y é isso, é porque o seno de x é 1 ou o seno de x é menos meio. Bom, fugimos já desses pontos, né, porque aqui era seno zero. Então, quando que o seno é 1? Vamos aproveitar aqui que está desenhado. O seno é 1 somente aqui em cima, que são os pontos π sobre 2 mais 2kπ. Então, daqui, x tem que ser π sobre 2 mais 2kπ, onde k é um número inteiro. Ou, quando que o seno é menos meio? Então, o seno é meio no 30 graus. Está bem certinho aqui na metade, a gente sabe daquela tabelinha. Então, ele vai ser menos meio aqui no menos 30 graus e também aqui no primo dele do terceiro quadrante. Que vai ser o quê?
Então, aqui mede 30, então esse aqui é o menos 30 graus, ou menos π sobre 6. Esse ponto aqui é o π mais π sobre 6. Então, é o 7π sobre 6. Então, esses dois pontos são os pontos da primeira volta, mas queremos em todas as voltas. Então, vamos escrever isso da seguinte forma. X é igual a 7π sobre 6 mais 2kπ, com k inteiro, ou, mais uma opção, x é menos π sobre 6 mais 2kπ, com k inteiro. Então, essas três sequências de pontos vão formar a nossa solução. Né? Eu poderia desenhá-la na reta, que eu obteria vários pontos, uma quantidade limitada de pontos. Ok? Poderia, mas não vou escrever aqui como conjunto, porque vai ficar bastante longo e não vai agregar muita coisa. Vamos agora para as inequações. Então, a primeira inequação é essa que envolve cosseno ao quadrado. Bom, o objetivo é isolar o x, e aí a gente não pode esquecer das propriedades das inequações, né? Então, quando a gente aplica funções crescentes a ambos os lados, a desigualdade se mantém. Quando a gente aplica funções decrescentes, a desigualdade inverte. Então, vamos começar dividindo ambos os lados por 4. Né? Então, a gente vai aplicar a ambos os lados a função que divide por 4. Essa função é uma função crescente. Então, quando a gente aplicar, vai ficar cosseno ao quadrado de x, mantendo o sinal 3 sobre 4. Né? É o famoso passa o 4 para o outro lado. Mas é essa função que está sendo aplicada. Agora, com o objetivo de isolar o cosseno, né, isolar o x, mas isolar primeiro o cosseno de x, então vamos aplicar a função raiz a ambos os lados. Então, eu vou aplicar aqui a função raiz de x. Essa função é uma função também crescente. Então, aplicando essa função a ambos os lados, eu vou ficar aqui desse lado raiz do quadrado, módulo, mantenho a desigualdade, raiz da fração é raiz do de cima, sobre a raiz do 4, que é 2. Agora sim, temos uma inequação modular, que vocês já treinaram na última atividade. Então, quando o módulo de um número é menor do que um certo valor, isso implica que o que está dentro do módulo é, ao mesmo tempo, menor do que o valor dado e maior do que menos o valor dado. Porque a gente quer que a distância do cosseno de x para o zero não exceda raiz de 3 sobre 2. Então, é isso aqui que a gente precisa garantir. Então, vamos desenhar uma circunferência trigonométrica e lembrar onde que o cosseno é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno da raiz de 3 sobre 2 no 30 graus, ou π sobre 6. Aí, o cosseno é a raiz de 3 sobre 2. Também aqui no menos π sobre 6. E quando que ele é menor do que isso? Então, entre o menos π sobre 6 e o π sobre 6, ele é maior, né? Ele passa, ele chega até o 1. Então, aqui, ele vai ser menor do que raiz de 3 sobre 2 em todo o resto. Só que ele não pode ser infinitamente menor, né? Ele tem que ser limitado inferiormente pelo menos raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2 nos primos aqui desses dois ângulos, no segundo e terceiro quadrante. Então, esse cara é o π menos π sobre 6, então é o 5π sobre 6. E esse aqui, como no exercício lá anterior, é o 7π sobre 6. Esses dois pontos têm cosseno menos raiz de 3 sobre 2. Deixa eu mudar a cor aqui agora para achurar o resultado. Então, vejam, a gente quer que o nosso cosseno esteja estritamente, então, bolinha aberta, nesse intervalo aqui. O valor do cosseno, né?
Agora, quais são os ângulos que mantêm o meu cosseno aqui? Então, é daqui do π sobre 6 até o 5π sobre 6 e do 7, aberto também, e do 7π sobre 6 até esse cara aqui. Vamos escrever aqui a versão na primeira volta, né? Que seria o 2π menos π sobre 6, vai ser 11π sobre 6. Acho que é isso. Porque senão é como se eu estivesse escrevendo o intervalo com maior cara primeiro e menor depois, né? Então, vamos manter nosso intervalo na primeira volta. Então, aberto aqui. Então, esse pedaço aqui sobre a circunferência é o que representa os ângulos que nos interessam, tá? Então, vamos escrever agora esse conjunto. Então, para escrever de forma precisa, então eu quero os intervalos. E tem um jeito de escrever aqui, né? Porque eu posso escrever esse primeiro intervalo aqui e depois deslocar ele meia volta, porque o π sobre 6 vem aqui em cima do 7π sobre 6 e o 5π sobre 6 vem aqui no 11π sobre 6. Então, vamos escrever o primeiro intervalo e aí deslocar ele por meia volta. Então, seria do π sobre 6 até o 5π sobre 6, mas deslocado por meia volta, tanto para frente quanto para trás. Isso para todos os números inteiros. Então, a gente vai unir todos os intervalos. Vejam que se eu jogo k igual a 1, eu tenho um intervalo aqui de baixo, do 7π sobre 6 até o 11π sobre 6. Se eu jogo k igual a 0, eu tenho aqui em cima. Se eu jogo k igual a menos 1, eu vou ter exatamente esse intervalo aqui, que é, vamos ver aqui, π sobre 6 menos π, ou seja, menos 6π sobre 6, então esse cara aqui é o menos 5π sobre 6, até o menos π sobre 6, né, que seria esse mesmo pedaço, só que na volta anterior. Então, a nossa solução, nosso conjunto de solução é exatamente esse conjunto azul aqui, ok? Finalmente, o último exercício, um pouquinho mais teórico, e que recupera alguns conhecimentos lá dos logaritmos e das exponenciais. Então, eu tenho aqui uma expressão definindo o meu y. Ele é a exponencial com base a entre 0 e 1. E o expoente é o logaritmo neperiano, que é aquele log na base e, da tangente de x. E o que se pede é para a gente encontrar o x de modo que... aqui tem um erro. De modo que o ln de y, deixa eu corrigir aqui. De modo que o ln de y seja maior ou igual do que 0. Ok? Isso mesmo. Então, qual é a condição sobre x para que esse y tenha logaritmo positivo? Tá? Essa é a pergunta. Vamos voltar aqui para a cor vermelha, que é a nossa cor padrão de soluções. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver é qual é a restrição sobre o x para que esse y esteja bem definido. Então, se vocês lembrarem lá, o logaritmando de um logaritmo, ele tem que ser estritamente positivo, porque uma exponencial só tem imagem positiva. Então, essa condição aqui, né, de que a tangente de x, ela tem que ser estritamente positiva. Tá? Vamos guardar aqui um pouquinho essa condição, depois a gente analisa junto com a outra no círculo trigonométrico. Beleza. Agora, vamos começar a olhar essa expressão mesmo aqui, né? Então, a gente quer que o ln de y seja maior ou igual do que 0. Quando que um logaritmo é maior ou igual do que 0? Então, a gente poderia vir aqui e escrever esse 0 como o logaritmo de 1. Então, lembrando lá, né, logaritmo de 1 é sempre 0, porque o e elevado a 0 que vai ser 1. Então, eu tenho aqui o meu logaritmo dos dois lados. Então, eu posso aplicar a ambos os lados aqui a função exponencial de base e. É uma função crescente. Se eu fizer isso, o e vai cortar com ln, vai sobrar y desse lado. Como ela é crescente, a desigualdade se mantém.
e desse lado sobra 1. Ou seja, o que a gente quer é que o y seja maior ou igual do que 1. Mas o y, por definição, é a elevado a ln de tangente de x. Isso que tem que ser maior ou igual do que 1. Bom, para escrever na mesma base, então vamos escrever aqui na base A, elevado. Então, como que eu obtenho 1? A elevado a 0. Então, 1 é A elevado a 0. Se eu aplicar agora, em ambos os lados, a função log na base A, essa função log na base A, ela é crescente ou decrescente? Lembrando da condição de que a base está entre 0 e 1, essa função é decrescente. Se ela é decrescente, eu vou aplicar ela a ambos os lados para assumir com a minha base, então vai me restar o expoente no primeiro lado, vai inverter o sinal porque a função é decrescente e vai sobrar o expoente do segundo lado. Então, eu quero que o meu logaritmo seja menor ou igual do que 0. Quando que um logaritmo é menor ou igual do que 0? Então, novamente, a gente pode escrever esse 0 como ln de 1 e aplicar de novo a função lá, que já foi aplicada uma vez. Ela é crescente, vai sumir os ln's, vai sobrar a tangente de x. Não precisaria desses parênteses. Função crescente não vira menor ou igual do que 1. Então, acabamos de encontrar aqui a segunda condição sobre a tangente. Vou escrever ela aqui também, juntinho com a primeira, que a tangente de x é menor ou igual do que 1. Então, esse é o intervalo, né, da tangente de x. Agora, a gente quer saber o x. Então, vamos desenhar aqui um círculo trigonométrico. Vamos lembrar os pontos onde a tangente é 0, que é no 0 e no π, e nos seus múltiplos ímpares. Não, ímpares não, múltiplos de π. Deixa eu apagar minha reta tangente que ficou horrível. Vou tentar mais ou menos fazer uma reta tangente aqui. E lembrar que a tangente é 1 para 45 graus, ou seja, π sobre 4. E a tangente é 1 também para π mais π sobre 4, ou seja, 5π sobre 4. Então, ela é 1 aqui e é 1 aqui. Ela é 0 aqui e 0 aqui. Então, a gente quer a tangente maior do que 0 e menor do que 1. Deixa eu marcar esse intervalo aqui. Então, a gente quer a nossa tangente nesse pedaço aqui, aberto no 0, fechado no 1. Então, quais são os ângulos que levam para lá? Então, são todos esses ângulos aqui do primeiro quadrante e os correspondentes a ele no terceiro quadrante, certo? Aberto aqui, fechado no 1, fechado no 1, aberto no 0. Então, são esses ângulos que a gente tem que descrever agora, ok? Então, novamente, nós temos um intervalinho aqui, que ele é transladado meia volta para lá. Então, eu posso escrever esse intervalo, que seria do 0 até o π sobre 4, aberto no 0, fechado no π sobre 4, mas não é só ele, é também todos os transladados por meia volta. Então, mais kπ, mais kπ, para todos os inteiros. Então, a gente vai unir os intervalos, né? Todos esses pedacinhos para todos os inteiros. Então, se a gente quisesse representar essa solução na reta, a gente teria aqui do 0 até o π sobre 4. Aí, a gente teria depois π sobre 2. Aqui vai ficar um pouco fora de escala, mas eu vou fazer só para aparecer aqui. Opa, errei. Aproveitar para fazer uma reta maior.
tentar fazer na escala, então π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4, π, 5π sobre 4. Então, aqui do π ao 5π sobre 4. Aí, para trás, também seria menos π sobre 4, menos π sobre 2, menos 3π sobre 4, até o menos π. Agora, eu vou trocar aqui a cor só para a gente conseguir enxergar alguma coisa. Então, esse conjunto, que é o nosso conjunto solução aqui, ele pode ser representado na reta da seguinte forma. Aberto no 0 até o π sobre 4. Depois, com k igual a 1, do π ao 5π sobre 4, aberto aqui, fechado aqui. Para k igual a menos 1, do menos π aberto até o 3π sobre 4 fechado. E assim infinitamente para a direita e para a esquerda. Ok? Muito bem, então essa é a nossa solução do quarto e último exercício.